Ok, seguindo aqui nas atividades, mostrar agora, aqui também no site do curso, como fazer alguns gráficos. Eu estou aqui no gráfico por hora do ano, tá? E basicamente eu tenho que pegar aqui na parte de visualização de dados. Opa, aqui em visualização de dados, Data Visualizate, eu vou pegar o LB Hourly Plot. Você pode digitar também o número dele. E aqui eu vou criar a primeira coisa, um gráfico de temperatura. Está aqui. Basta pegar a medida que você quer e colocar aqui no gráfico de temperatura. E está aqui o gráfico gerado para a cidade de Salvador. Ok? Pronto, está ele aqui. A temperatura está variando entre 20 e 32,5. E aqui qualquer outro gráfico que a gente queira, a gente pode pegar ele a partir daqui. Tá? Agora, um exercício que a gente propõe é o comparativo de duas cidades. Vou botar esse aqui um pouco mais para frente. Ok. E vou copiar, selecionar esses elementos aqui, Ctrl C, Ctrl V. Botar aqui para baixo e vou trocar a cidade do elemento de baixo. Vou clicar aqui no botão novamente. Vou escolher uma cidade aqui bem friazinha, copiei. E aqui eu simplesmente tenho que trocar esse texto. Ó. Apago tudo, coloco e clico fora desse elemento. Eu já tenho uma outra cidade aqui que está fazendo um gráfico também, tá? Está gerando um gráfico também. Eu não consigo enxergar os dois gráficos porque eles estão sobrepostos por aqui. O que é que eu tenho que fazer para tirar um desses gráficos? Tenho que escolher um dos gráficos, vou escolher aqui o de baixo, e tenho que mudar o ponto base, tá? Desse gráfico. Então, vou pegar aqui, vou pegar na aba Parâmetros, pegar um ponto, colocar o ponto aqui como ponto base, clicar aqui, Set One Point. Eu posso digitar aqui algum valor que eu acho relevante, posso clicar aqui em algum lugar, posso digitar aqui, por exemplo, 0,-100. Está aqui esse ponto. Ó. Se eu clicar aqui no ponto, ainda está um pouco colado, né? Esse menos 100 aqui não foi suficiente. Mas tudo bem. Selecionando aqui o componente do ponto, eu consigo puxar ele para baixo um pouco. E aqui eu tenho os dois componentes, os dois gráficos mostrando, comparando a cidade de Salvador, Bahia, Brasil, com Roquemaure, no Canadá. Tá? Aqui eu tenho Salvador, Brasil, e ali aqui eu tenho o Canadá. Ok. Olhando rapidamente, parece que essa cidade de baixo está mais quente que a primeira cidade. Tá? Isso não é verdade. É porque os gráficos, eles automaticamente, eles criam uma escala de cores na legenda, da menor temperatura encontrada até a maior. Aqui eu tenho temperaturas abaixo dos 33, tá? Menos 33 graus, até 32,20. Aqui bem parecido a máxima que acontece, mas como essa dispersão para baixo é maior, aqui no gráfico os valores acabam ficando mais distribuídos de uma maneira bastante diferente, tá? Como é que eu posso resolver isso? Aqui não é o ideal para fazer essa comparação. Como é que eu posso resolver isso? Aqui em Ladybug, eu vou pegar aqui em Extras, vou pegar esse Legend Parameters, essa entrada daqui, e vou colocar essas duas entradas aqui como legenda, ó. Aqui e cá, tá? O que é que isso me permite? Definir valores de mínimo e máximo para esses gráficos de cá, ok? E aí eu vou definir esses valores aqui. O mínimo vai ser menos 33,5, vou botar aqui menos 33,5. Vou aqui na frente botar duas barras de divisão para ele vir como um painel, esse é o mínimo. E o máximo, embora seja muito próximo, vai ser 32,5 barra 32,5. Está aqui o máximo.
À medida que a gente põe isso, agora a gente tem uma comparação. É muito difícil de ler esse gráfico nessa situação, mas se o meu objetivo é comparar duas estações, eu vejo que aqui eu tenho uma temperatura praticamente constante, tá? Uma temperatura que varia de 20 a 32,5, varia um pouco mais de 12 graus centígrados ao longo do ano, enquanto aqui eu tenho 60 graus de amplitude térmica ao longo do ano. Então, pelo menos a nível de comparação, isso aqui funciona, tá? Se a ideia é comparar, é assim que se faz, ok? Bom, tem um jeito de eu automatizar esse sistema, tá? Por exemplo, se eu trocar aqui para trocar esse dado aqui para fazer um gráfico de ponto de orvalho, eu teria que trocar esses dados, depois verificar qual é o mínimo e o máximo, de repente aqui tirando esses dados aqui, verificar qual é o mínimo e o máximo, tá? E depois fazer a minha, enfim, depois colocar os valores e seguir por aqui. Mas eu vou fazer aqui o seguinte, eu vou primeiro em parâmetros, primitive e data. Data é um componente genérico que serve para qualquer dado. E vou botar ele vindo para cá e indo direto para o meu gráfico de horas, aqui, tá? Eu vou fazer a mesma coisa embaixo, vou pegar um data e botar ele passando aqui diretamente. Peguei aqui de temperatura em cima, ok. Diretamente passando de temperatura daqui para cá, ok. Aqui, como a gente já viu, eu não consigo acessar os valores diretamente, tá? Se eu for tentar acessar os valores ou por aqui, ele vai me dizer quantos valores estão armazenados aqui, mas não vai me dar os valores de fato de cada um desses. Então, eu vou aqui de novo no Ladybug, Data Analysis, e aqui eu tenho aqui um Deconstruct Data, que ele vai pegar o dado e vai separar. Vou botar os painéis aqui, ele vai pegar aqui e vai separar esse painel daqui, né? Aqui eu tenho a coisa misturada, ele não mostra os valores, embora opere, tá? Os componentes Ladybug são capazes de ler os valores mesmo assim, e aqui eu vou ter todos os valores para cada uma das horas do ano, e aqui eu vou ter só as informações de cabeçalho, onde é que isso está aqui, de onde é que isso veio, né? Qual é o dado que está aqui, e aqui eu tenho, de fato, os valores, tá? Uma vez com os valores, eu vou fazer isso para as duas cidades. Posso simplesmente copiar esse elemento daqui e colocar ele aqui embaixo, ligado a essa cidade. Vou chegar essa turminha aqui um pouco mais para frente e vou fazer um merge. Acionar aqui o comando merge. O comando merge fica aqui na aba sets, a parte tree, e eu tenho aquele mesh aqui, e ele vai simplesmente juntar, values com values, ele vai juntar isso daqui em uma lista única, tá? Então aqui eu tenho uma lista só de dados com todos os valores, ok? Aqui eu vou fazer um pouquinho diferente do que eu fiz em sala de aula, mas acho até mais simples. Eu vou aqui em matemática e eu tenho um componente chamado domain, tá? Ele vai criar um domínio, que é um intervalo numérico com início e fim, tá? E aqui eu consigo criar esse bounds, ele vai criar um domínio, né? Eu vou botar uma série de números, tá? E ele vai criar um domínio aqui que ele vai me mostrar justamente a variação de toda essa lista que eu juntei das duas temperaturas, qual é o mínimo e qual é o máximo. E aqui, basicamente, o que eu preciso fazer agora é desconstruir o domínio, deconstruct domain, eu jogo ele para cá, eu vou ter o start, que vai ser a minha temperatura mínima, está aqui, 33,5, e o end vai ser menos 33,5, perdão, e o final vai ser 32,5. E eu vou ligar esse com esse, e está resolvido o meu problema de mínimo e máximo. Agora, mesmo que eu mude o dado, tá? Vamos ver aqui, ele está do jeito que a gente fez no começo. Se eu mudar aqui, por exemplo, a umidade relativa,
ele vai calcular automaticamente o mínimo e o máximo, tá? Se você quiser que ele mostre esses valores, a gente pode colocar até aqui mesmo. No domínio, ele vai dizer que está indo de 23 a 100. O cálculo da umidade com 100 aqui, 23 a 100 aqui, 23 a 100 aqui. E aqui você tem muitos poucos valores baixos, né? Salvador, e aqui valores mais altos. Tá? Ok. Para esse gráfico de umidade, vale a pena conversar sobre a lógica de visualização de dados, que é essas cores. Tá? A ideia de que o 100% de umidade está aqui numa cor vermelha e o 23% está numa cor azul, não me parece muito intuitiva na hora de ler esse gráfico. Então, vou mexer na escala de cores dessa plotagem também, que é também no componente de parâmetros de legenda. Tá? Então, vou aqui, Ladybug, aqui em Extras, ó, eu vou pegar aqui um Color Range. Tá? O que é que o Color Range faz? Bom, vou ligar ele aqui no Colors, do Legend Parameters, está aqui, e ele me dá uma lista de cores. Aqui eu tenho um índice, ó, ele vai de 0 a 29, esses valores daqui, e eu posso criar um slider 0 menor que 29. Eu crio um slider aqui que a princípio ele continua com a cor padrão, tá? Mas se eu for mexendo ele aqui, eu vou tendo novas combinações de cores, tá? Uma que pode ser interessante é essa 17 daqui, que mostra em branco as umidades baixas, ele vai tendendo para o azul nas umidades, na umidade mais alta, eu vou dizer que a umidade mais alta foi medida. Tá? Dá para mexer nas cores aqui de diversas maneiras, porque tudo que esse sistema aqui aponta para mim é uma sequência de valores RGB, Red, Green, Blue. Ele está aqui qual é o primeiro, o 0 aqui, né, o branco, até esse daqui que está mais carregado no azul do que nas outras cores e tal. Então, é essa sequência que ele está me mostrando aqui dessas cores. Eu posso criar um elemento desse daqui, se eu quiser customizar um sistema de cores para alguma variável que eu queira. Eu vou aqui em parâmetros e vou escolher esse Color Swatch aqui, que é um mecanismo que a gente clica aqui e consegue selecionar cores, tá? Elas podem, essas cores, você pode clicar no botão para mostrar uma cor, você pode trabalhar com RGB, trabalhar com Hue, Saturation e Value, como você achar que deve. E aqui você pode procurar a cor, por aqui a cor que você gostaria de ter. Se eu quiser um azul R aqui, eu posso tirar o vermelho, tirar o verde e deixar simplesmente um azul, ok? Aqui. E vou copiar esse elemento de cá e vou colocar um outro elemento daqui, talvez branco, né? Vou botar todo mundo aqui em alta, fazer um componente aqui em branco, tá? Ok? Vou aceitar, ele está aqui. Pronto. Isso aqui eu posso usar o mesmo componente em Mesh, a gente usou para juntar os dados, pegar ele aqui e colocar ele na aba de cores. O que é que isso aqui está me dando, né? Só por curiosidade. Isso aqui ele vai me dar um valor de base, tá? Esse outro de cá, copiar aqui, ele está me dando um outro valor do RGB, esse aqui do branco. E se eu colocar ele para cá, no lugar dessas cores, ele vai me dar a mesma coisa, tá? Sendo que meu start vai ser o primeiro valor e o end vai ser o valor final. Aqui eu teria duas opções. Eu posso trocar a ordem desses componentes para ficar mais próximo do que eu estou imaginando, ou mesmo naquela ordem anterior, eu posso clicar aqui no resultado e dar um reverse, fazer ele mudar a ordem dessas cores e vai dar no mesmo. Isso vale inclusive para esses componentes de cá, ó, desses elementos aqui. Vamos dizer que eu esteja aqui com o 0 e eu quero mais ou menos isso, só que eu quero inverter essa sequência de cores. Eu posso vir aqui no Color, ligar um Reverse e agora a cor que estava como inicial, né, mínimo foi para o máximo foi para o mínimo.
e as cores do meio se adequaram da maneira correta, tá? Então é isso daqui, ok? Essa daqui é a sequência. São todos iguais, tá? Uma sequência igual. Esse sistema aqui é mais simples, né, da gente calcular o domínio, o start e o end, é bem rapidinho. Lembrando que esse componente está aqui, ó, em matemática, e esse está aqui também. Aqui estão usando o bound e o deconstruct domain. E aqui está essa sequência de trabalho que a gente precisa. Vou pegar isso aqui. Ok. É isso daqui que a gente tem, tá? Agora, toda vez, velocidade do vento. Se eu quiser, eu vou fazer um gráfico de velocidade do vento por hora do ano. Ele está assim. Tem que ver qual é o sistema de cor mais adequado, né? Esse aqui. Pelo menos tirar o reverso. O vermelho tem uma ideia de velocidade um pouco maior, tá? E é isso, é a construção desse algoritmo.